Fala investidores, tudo bem? Bruno Catalca por aqui e hoje é um vídeo muito especial, muito bacana, né? Que eu vou responder a uma dúvida, na verdade vou ter um pedido de um dos nossos seguidores aqui do canal, que é o Vini. E ele pediu para que eu falasse um pouco sobre balanceamento de carteira, né? De investimentos. E como eu achei que esse é um tema muito interessante e também importante para você que quer começar na renda variável, eu resolvi gravar esse vídeo onde eu falo sobre os 3 tipos de balanceamento de carteira que você pode utilizar. Beleza? Então olha só, antes da gente continuar, eu vou pedir que você clique aqui no like, aqui embaixo no vídeo, se você achou interessante esse tema. Pode também compartilhar com as pessoas que você acha que possam se beneficiar. E também não se esquece de se inscrever no canal aqui do lado ou aqui abaixo, sempre ativando as notificações para receber as próximas novidades em primeira mão, senão o YouTube não te avisa e você acaba perdendo. Legal, gente? Então olha só. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, olha só o que você vai descobrir. Você vai descobrir, lógico, 3 tipos de balanceamento de carteira e você vai ver qual que é o melhor para você, dependendo da sua idade, dos seus objetivos financeiros, do seu perfil de investidor e também da sua experiência como investidor, tá bom? Então você pode meio que entender os balanceamentos de carteira como se fosse uma evolução dos seus investimentos e você já vai entender o porquê disso, tá bom? Então olha só, vamos lá primeiro então para o primeiro tipo de balanceamento, que é o balanceamento que é baseado na regra dos 60 ou 80. Eu não sei bem ao certo quem que inventou isso aqui, mas a primeira pessoa que eu ouvi falar sobre isso foi o Gustavo Cerbasi. Inclusive esse balanceamento de carteira foi uma coisa que eu aprendi lá em 2003, né, quando eu comecei a estudar sobre dinheiro, época que eu era recém-formado em odontologia. E eu sei que não parece, mas eu já tenho 40 anos, tá bom? Então vamos lá, como é que funciona essa regra dos 60 ou 80? É simples, você simplesmente pega o número 60, né, você pode usar tanto 60 quanto 80, e subtrai a sua idade. O resultado que der é a porcentagem do seu patrimônio que deve ser investido em renda variável, tá? E por que isso? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, né, à medida que a gente vai envelhecendo, o que acontece? As nossas contas aumentam, a gente começa a sair do mercado de trabalho, né? E a gente não pode, então, correr muitos riscos para não perder o dinheiro, tá? Para ter cada vez mais garantida a nossa renda passiva na aposentadoria, tá? Então, por exemplo, vamos pegar 80. Se você tem 24 anos, tá? Hoje, então 80 menos 24, 56. Então 56% é a porcentagem do seu patrimônio que você deveria investir em ações. Agora vamos supor que você você tem 40 anos, tá? Você vai começar agora, não tem problema. Então no máximo, você faz 80 menos 40, então no caso, no máximo 40% do seu patrimônio deve ser investido em renda variável, seja ações, fundos imobiliários, tá? E os outros 60% devem ser investidos em renda fixa, tá? Então quanto mais velho você vai ficando, menos você vai colocando o seu dinheiro em risco, tá bom? Então assim, quais são as vantagens desse tipo de balanceamento, tá? A vantagem é que você vai estar sempre exposto em alguma porcentagem na renda variável e por isso você vai ter a possibilidade de ter altos ganhos, tá bom? E vão ser altos ganhos com segurança, porque você sempre vai ter um montante significativo na renda fixa. E na renda fixa você não vai perder dinheiro, né? Se você fizer o básico, comprar e deixar lá, você não perde dinheiro, tá? Agora, quais são as desvantagens desse tipo de balanceamento, tá? A desvantagem é que é a seguinte, a sua rentabilidade, primeiro, sua rentabilidade vai começar a diminuir com o passar dos anos. Por quê? Porque você vai cada vez investindo menos na bolsa de valores. E como a bolsa de valores, no longo prazo, ela é um investimento que tende a revalorizar cada vez mais, à medida que você for tirando dinheiro da renda variável, você vai diminuindo sua rentabilidade naturalmente, né? Tende sempre a ganhar um pouco acima da renda fixa, mas com o tempo vai diminuindo isso, né? E isso eu acho uma grande desvantagem, tá? Então assim, talvez e qual que é o problema disso, né? Por que eu acho uma grande desvantagem? Porque talvez a quantidade que você tenha de patrimônio lá na frente não seja suficiente para sua aposentadoria. Às vezes você pode chegar lá na frente e falar, pô, se eu tivesse investido mais na bolsa, talvez eu tivesse tido um retorno melhor e talvez hoje eu estivesse melhor, né? E tem esse perigo, tá? E qual que é o outro perigo? O perigo é que você não pode, quando você imagina que você chegou lá, né? E beleza, você chegou lá na sua aposentadoria, há 60 anos, 70 anos, você tem lá você vai receber tanto os juros da renda fixa quanto os dividendos da renda variável, tá? Qual que é o problema, tá? Os dividendos da renda variável você pode gastar eles em 100%. Você pode, vamos supor que você recebeu 5 mil, né? Você pode gastar esses 5 mil. Por quê? Porque o principal, que está investindo em ações, os fundos imobiliários, ele
pode continuar subindo no longo prazo sem que você tenha que reinvestir esses dividendos. Agora, o dinheiro da renda fixa, vamos supor que você recebe 3 mil de renda fixa, você não pode gastar os 3 mil. Por quê? Porque senão o principal não cresce mais, tá? Aquele montante principal não cresce. E se o montante principal não cresce, os seus ganhos com juros também não vão mais crescer. Tá? E qual que é o problema disso? O problema é a inflação. A inflação vai, cada ano que passa, sempre vai ter inflação, tá? É bom sempre ter um pouco de inflação. Vai comendo o seu poder de compra. Então, se você não consegue aumentar a sua renda passiva através da renda fixa, em algum momento você vai precisar de dinheiro, né? Então, assim, na minha visão, esse tipo de balanceamento só serve para quem está começando mesmo, tá? Para quem está começando, precisa de uma coisa, precisa começar rápido, precisa de uma coisa simples, para já começar a botar o pé, começar a mergulhar na piscina aí, né? Começar a nadar, para em algum momento lá na frente você mudar esse tipo de balanceamento, tá? A vantagem então, que eu falei, ele é muito seguro e você já coloca um pezinho na renda variável. Só que a partir do momento que você começar a entender um pouco sobre bolsa, eu acho que você tem que mudar de balanceamento. E uma alternativa é justamente você ir para o segundo tipo de balanceamento, que é o que eu conheci como alocação de ativos, mas que hoje é também conhecido como rebalanceamento de carteira, né, ou redistribuição. Que como é que funciona? Você, né, independente da sua idade, você vai definir um percentual que vai sempre estar em renda variável e um percentual que sempre vai estar em renda fixa, tá? Então vamos dar exemplo. Imagina que você definiu, né, que você vai ter 60% do seu patrimônio investido em renda variável e sempre 40% investido em renda fixa, tá? Vamos supor depois que de um ano a bolsa subiu bastante e o seu balanceamento ficou como? O seu patrimônio ficou 70% em renda variável e 30% em renda fixa. Aí o que você faz? Você faz o rebalanceamento. Você vende 10%, né, das ações, vamos colocar assim, e coloca na renda fixa para quê? Para o balanceamento continuar 60% em renda variável e 40% em renda fixa. Legal? Bacana, né? Qual que é a vantagem disso, né? A grande vantagem é que você vai estar sempre vendendo no mercado em alta e sempre investindo no mercado de baixa. Porque se de repente a bolsa de valores cai e a porcentagem fica 50% renda variável e 50% renda fixa, você vende 10% da renda fixa e enfia na bolsa quando ela está na baixa, tá? Essa é a grande vantagem que eu vejo para esse tipo de balanceamento. Agora, quais são as desvantagens que eu enxergo para esse tipo de balanceamento, tá? Primeiro, que assim, você também não vai ter uma rentabilidade espetacular do total. Você vai sempre ganhar um pouco acima da renda fixa, né? Que às vezes é até bom, né? Num país como o Brasil. Mas não vai ter aquela super multiplicação assim que só a bolsa pode conseguir, tá? Às vezes você nem quer isso, tá bom? Lógico, contrapartida você vai ter segurança, tá? Dificilmente você vai quebrar desse jeito. Só que existem outras desvantagens também, que é o quê? Às vezes você vende, né? Você tem sua carteira de ações com 10 ações diferentes, tá? Você não vai vender uma ação só, né? Você tem 10 ações. Aí você vê lá, pô, beleza, subiu a bolsa, animal. Aí você vai vender qual ação, né? Às vezes você vende uma ação que subiu bastante e ela continua subindo mais ainda, né? Só que aí você já vendeu, colocou na renda fixa, tá? E a mesma coisa vale na hora que a bolsa de valores cai, né? A hora que vamos supor que a bolsa de valores caiu, você ficou naquela situação de 50% renda variável, 50% renda fixa, né? Então você tem que tirar da renda fixa e colocar na renda variável. E se as ações que você comprar não subirem e continuarem caindo, tá? É difícil, né? É complicado. E tem outra ainda, né? Nesse tipo de balanceamento, você sempre vai pagar imposto de renda. Tá? É um imposto de renda mais alto, né? Não tem como, porque você vai ter que uma hora comprar e vender ações e assim, tem uma isenção de imposto de renda até 20 mil. Acontece, se você vender ações no lucro, num volume que seja abaixo de 20 mil dentro de um mesmo mês, você não paga imposto. Só que se você vender no lucro um volume acima de 20 mil dentro de um mesmo mês, você paga imposto de renda. Né? Então assim, em algum momento sua carteira vai crescer, 6 dígitos, múltiplos 6 dígitos, né? Acima de 100 mil, e você vai ter que fazer uma venda maior de 20 mil no mês para fazer o rebalanceamento. Né? E nessa hora você vai ter que pagar imposto de renda, né? Porque ninguém fica rico tendo um lucro de 20 mil reais. Né, gente? Então eu vejo como desvantagem essas coisas. Você nunca, né? Você tem que aprender a abrir mão de vender uma ação e ver ela continuar subindo, e também comprar uma ação e aguentar ver ela caindo, né? Às vezes a gente faz escolhas erradas, tá? Agora eu vou explicar, né, o terceiro tipo de balanceamento que eu acredito que dá uma suavizada nesse tipo de
de problemas, né? E que eu, na minha opinião, acho melhor, que é o balanceamento. Eu não sei o nome desse balanceamento, tá? Mas eu dei o nome de balanceamento estilo Warren Buffett, tá? Por quê? Porque lá em 2008, né, que eu tive um grande prejuízo na bolsa de valores, na crise do subprime, né? Entre 2007 e 2008 eu estava tendo muita dificuldade para ter sucesso na bolsa e eu fui estudar o estilo de Warren Buffett de investir, né? Não que eu seja um expert em Warren Buffett, eu só estudei o suficiente para saber o que ele faz, né? E como que ele faz. E eu vi que a maneira que ele faz o balanceamento não é nenhuma dessas duas, né? Como é que ele faz? É bem simples. Ele investe tanto em renda fixa quanto em renda variável. Só que a renda fixa, ele só investe aquele dinheiro que é para ser investido em ações, mas que ainda não existe nenhuma boa oportunidade. Ou seja, ele pega o dinheiro dele, recebe os dividendos, e ele olha e fala, pô, não tem nenhuma oportunidade aqui. Onde é que eu deixo? Deixo na renda fixa para ele não perder para a inflação. A partir do momento que surge uma excelente oportunidade na bolsa, ele resgata esse dinheiro da renda fixa e coloca nas ações que ele viu, nas oportunidades, né? Então assim, não é nada muito assim, vamos colocar assim, fixo, assim, congelado. Você não vai ter que ter 70% em renda variável, 30% em renda fixa pro resto da sua vida. Não, muito pelo contrário, a porcentagem em renda fixa e renda variável vai variar muito, né? Vão ter períodos aí que você vai ter muito dinheiro na renda fixa, mas a partir do momento que surgir as oportunidades da bolsa, você vai tirar da renda fixa e colocar na renda variável, né? É dessa maneira que eu tenho feito desde 2008, para mim foi muito bom, né? Então existiram momentos aí da minha carreira como investidor nesses últimos anos que eu cheguei a ter meio que muito dinheiro parado na renda fixa, né, quase igual na bolsa de valores, mas que quando a bolsa de valores caiu, eu tirei e fiquei quase 100% em renda variável também, né? Tive períodos assim, tá? Mas só fiz isso porque eu aprendi a fazer como Warren Buffett, né? Eu aprendi a identificar ações de boas empresas e aprendi a identificar principalmente quando elas estão baratas, né? Isso que vai dar segurança para você. Então, qual que é a vantagem desse tipo de balanceamento? É que se você aprender a fazer isso que eu te falei, você vai ter um alto retorno com segurança, tá? Com baixo risco, que é o que, bom, é o que eu sempre quis na bolsa de valores, né? Ficar só com a parte boa, né? E é seguro por quê? Porque dificilmente você vai quebrar comprando as ações sempre a preços baratos, né? Imagina um cara que investidor de imóveis, por exemplo. Imagina um cara que só compra imóvel em leilão. Ele só vai comprar imóvel com um valor de 40% a 50% abaixo do valor de mercado. Como é que o cara vai quebrar? Né? Porque além de ficar muito mais seguro, né? Dificilmente ele vai vender no prejuízo, é muito mais fácil ele vender no lucro. Né? E quando ele vende no lucro, ele não vende com 50% de lucro, ele vende com o dobro de lucro, ele tem pelo menos 100% de lucro, né? Porque assim, se um imóvel custa 1 milhão, ele compra com 50% de desconto, ele vai comprar por 500 mil, né? Ele consegue vender por quanto esse imóvel? Se ele jogar no preço de mercado, é 1 milhão que ele vende lá. O dobro, entendeu? Não é só 50%, ele comprou com 50% de desconto, mas ele consegue vender com 100% de lucro. Tá? Então, excelente negócio, né? É a mesma coisa para as ações. Se você só compra ação de boa empresa com 50% de desconto, 40% de desconto, você não tem erro, você não vai quebrar. Tá? Você não vai quebrar e, além disso, você vai ter um alto retorno. Tá? Agora, logicamente, aí vem a grande desvantagem, né? Não é fácil fazer isso. Tá? É difícil saber qual ação comprar e qual o momento certo de comprar essa ação. E tem uma outra dificuldade ainda, né? Que é a que eu tive antes no começo, né? Você tem que saber fazer isso de uma maneira rápida, né? Você não pode demorar muito, né? Você tem que saber identificar qual que é a ação que você tem que comprar e saber identificar que aquele momento é o momento certo de comprar ações, tá? E você tem que fazer isso rápido, tá? Porque a reversão, o melhor momento, a janela de oportunidade dura muito pouco tempo. Por exemplo, na crise de 2020, né, que foi quando eu tirei praticamente todo o dinheiro que tinha na renda fixa e coloquei, né, na baixa, na bolsa, na crise do coronavírus, a janela de oportunidade durou cerca de 2 meses aí, né? Se você for ver no gráfico, você vê que o Ibovespa, a partir da segunda metade de março, ele fez fundo e começou a reverter. Então a janela de oportunidade durou entre 15 dias de março, abril inteiro, e maio, no comecinho de maio ainda dava para comprar e depois já começou a subir. Né? Nesse momento que começou a subir, a galera começou a se perguntar, pô, mas já está subindo? Mas como assim? Tem pandemia, estamos em quarentena, o pessoal está morrendo, não tem vacina, por que está subindo, né? Então assim, o pessoal que ficou se perguntando isso é porque essas pessoas não conseguiram identificar essa janela de oportunidade, né? Ou às vezes não tiveram tempo de fazer as contas que precisam para conseguir comprar essas ações a preços descontados na janela de oportunidade, no melhor momento
possível, né? Coisa que, graças a Deus, eu consegui fazer, né? E digo de passagem que isso é uma coisa que eu já faço desde 2008. Eu fiz a mesma coisa em 2008, fiz a mesma coisa em 2016, né? Que foi uma grande crise aqui no Brasil. E fiz a mesma coisa aqui na crise de 2020. E é por isso que eu faço esse tipo de balanceamento, né? Por exemplo, hoje, se for pegar, né, eu não lembro de cabeça, mas a última vez que eu olhei, acho que no meu balanceamento lá, né, tava 97% alguma coisa em renda variável, em ações e fundos imobiliários, e 2 poucos por cento na reserva de oportunidade, né? A renda fixa, nesse caso, é utilizada como uma reserva de oportunidade, né? E por que está desse jeito, né? Não é que eu sou super agressivo, é porque eu aprendi a fazer isso que o Warren Buffett faz, e a crise foi agora, né? Em março de 2020, foi nessa época que eu coloquei lá uma grana, uma baita grana lá para minha realidade, e agora, só agora que eu estou conseguindo criar essa renda, essa reserva de oportunidade de novo. Então é um período onde 97% do meu patrimônio está em ações e 2% está na renda fixa, tá? E assim, né, gente, esse é o jeito que eu faço, tá? Mas assim, eu já invisto desde 2005, tá bom? Desde 2008 que eu faço dessa maneira, não recomendo para quem está começando, porém, né, recomendo para você, né, que no começo você comece daquele primeiro jeito, o balanceamento, passe pelo segundo e vai evoluindo a sua expertise na bolsa, né? Vai estudando sobre bolsa para você conseguir em algum momento fazer como os grandes investidores, porque é do jeito deles que você vai ter o máximo de resultado possível, tá? E assim, se de repente você está se perguntando como que eu fiz isso, né? Como que eu consegui fazer essas compras, então eu vou deixar um link aqui na descrição onde eu vou deixar um artigo, né, um artigo mais completo que eu escrevi sobre esse assunto, explicando, né, como que eu fiz para investir quase 300 mil reais nos meses de março, abril e maio na Bolsa de Valores na crise do coronavírus em 2020. Tá? E sim, eu aproveitei aquela janela de oportunidade muito próxima ao fundo do Ibovespa, tá? E foi muito bom. Tá? E qualquer pessoa pode fazer isso desde que entenda, né? Leia o artigo que eu deixei escrito no link aqui abaixo até o final. E assim, no final das contas, saber investir dessa maneira é muito libertador, né? Porque você vai querer investir cada vez mais dinheiro na bolsa, você todo mês, quando você for poupar o seu dinheiro, você sabe que aquele dinheiro vai ser bem investido, você vai ter um alto retorno e o melhor de tudo, com segurança. Né? Então assim, eu incentivo, né? Se você está sério em relação à sua liberdade financeira, se você quiser ter o melhor retorno possível do seu dinheiro, sem ter que ficar fazendo as loucuras que a maioria comete, ficar se arriscando, alavancando, então eu recomendo que você clique no link aqui na descrição e leia o artigo até o final. Beleza, gente? Então esse era o meu recado para hoje. Você aprendeu aqui os 3 tipos de balanceamento que existem, que você pode utilizar, dependendo, lógico, da sua idade, dependendo dos seus objetivos e principalmente da sua experiência como investidor. Certo? Então se você achou interessante, eu peço que você de novo deixe o like aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal aqui do lado ou aqui abaixo, sempre ativando o sininho das notificações para receber as próximas novidades em primeira mão e comenta aí embaixo o que você achou. Se você tiver alguma sugestão, pode mandar aí que eu criei um vídeo novo aqui para a gente conversar. Beleza, gente? Então no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.